Cister FM, a rádio que faz cantar. Bem-vindos a mais um Radar de Opiniões, porque cada um tem a sua. Eu sou a Piedade Neto, vou moderar este debate e ter o apoio técnico do Rui Custódio. Reunido para mais uma mão cheia de livres opiniões e reparos certeiros, está o painel dos terceiros sábados de cada mês com políticos locais, a representar as áreas partidárias que compõem a diversidade escolhida pelos votantes do Conselho. Assim, temos connosco Eugénia Rodrigues, do Partido Socialista, José Mendes, Partido Social Democrata, Rogério Raimundo, Partido Comunista Português, Bruno Letra, Iniciativa Liberal, e para representar o Chega costuma estar a nossa Isabel Ventura, porém hoje, por impossibilidade da mesma, delegou a sua participação no Rodrigo Ribeiro, que é Presidente da Assembleia de Freguesia da Benedita, e é a primeira vez que aqui está, portanto vamos dar uma especial boa-vinda então ao Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado e cumprimento aqui o painel e os nossos ouvintes. Muito obrigado por estar aqui, por ter vindo substituir a Isabel Ventura, para que o Partido Chega fique também representado. Bem-vindos então, obrigado a todos pela presença. Começamos hoje pela Eugénia Rodrigues, isto vai andando, a cada vez começa um, e ela escolheu o tema coesão territorial. Eugénia, faça favor. É verdade. Boa tarde, Piedade, boa tarde aos meus colegas de painel, em especial também ao Rodrigo, pela vinda aqui ao programa, e ao Rui Custódio. Eu escolhi o tema coesão territorial, mais a nível cultural e desportivo. Nós temos um concelho que é composto por 13 freguesias e este fim de semana vai haver as festas da Vila, efetivamente de Pateias e Benedita, e que coincidem, portanto, são eventos com a mesma data, de 15, 16 e 17. Pateias, portanto, tem eventos musicais, que é a Prata da Casa, que é tributo aos Chutos e a Mãe Lua, que têm muito valor musical. Portanto, são grupos musicais da freguesia de Pateias, mas também com valor musical até acrescido. E temos na Benedita os The Gift, que, sendo Prata da Casa, têm uma projeção nacional e internacional. Portanto, a questão que eu coloco aqui, onde é que está a coesão territorial? Isto cria uma fragmentação territorial. Eu, que vivo em Alcobaça, sendo natural da freguesia de Pateias, vou ter dificuldade qual evento musical é que vou, se vou a Pateias ou se vou efetivamente à Benedita, porque sabemos que os The Gift têm uma projeção nacional e internacional e, portanto, dá uma forma... estas datas podiam ser diferentes, o que é que propõe tendo outra projeção. Há aqui uma necessidade da Câmara Municipal criar uma agenda anual, ter uma lógica mais alinhada com a coesão territorial, nomeadamente a coordenação de calendários entre as juntas e a Câmara das atividades culturais e também desportivas. Portanto, a comunicação conjunta das festas do Conselho e destes eventos culturais seria essencial. A criação até de um roteiro cultural, desportivo, concelhio, com as juntas e com as associações das juntas. Uma agenda para qual são solicitadas essas... A nível de concelho. Mas com a interdisciplinariedade e os eventos das 13 juntas de freguesia, não me parece que efetivamente acha. O que eu aqui... Isto não quer dizer que todas as freguesias tenham que fazer eventos iguais e ao mesmo nível. Não é isso que se pretende. A questão... e o exemplo que eu aqui dei deste fim de semana está mais na articulação e na visão de conjunto do Conselho como comunidade integrada e não como territórios em competição. Portanto, era uma articulação aqui do próprio Conselho, haver, portanto, nomeadamente, isto trazia outra dimensão. Se este evento que se vai realizar em Pateias fosse noutro fim de semana,
trazia outra dimensão ao evento de Pataias. E isto também a nível económico, a nível de pessoas, haver uma conciliação de agendas. E isto era uma agenda anual por parte da Câmara Municipal, conjugada com todos... Vou passar ao Zé Mendes, que é agora... Portanto, Zé Mendes, se percebi o que a Eugénia diz aqui, é não haver sobreposição de determinadas comemorações nas mesmas datas. Portanto, para as pessoas poderem ir mais e não fazer-se uma agenda anual onde se tenha em conta o não haver sobreposição, como está o exemplo agora que deu a... Ser rápido, muito para bem. falar deste tema. Há só aqui um esclarecimento que eu gostava de fazer em relação às festividades da Vila de Benedita e de Pataias no presente ano. Efetivamente, digamos que há aqui um desajuste ou um desequilíbrio, porém, vou recordar que Pataias foi gravemente atingida pelas tempestades no início do ano e foi uma decisão tomada em conjunto entre o município e a Junta de Freguesia em não proceder à organização das festividades nos moldes das edições anteriores. Nós, o ano passado, e como é de conhecimento da colega Eugénia, tivemos as tasquinhas também, com um palco grande, só que são eventos que nós começamos a preparar no início do ano. Nós não sabíamos, depois após as tempestades, como é que está o território na Vila de Pataias e a recuperação de toda aquela área. E, portanto, tomou-se a decisão de, efetivamente, fazer algo com uma escala inferior este ano, mas retomando no ano que vem. Portanto, este ano há este desequilíbrio, mas eu recordo, nos anos anteriores não tem havido. Porque o concerto que nós aqui assumimos como concerto de Vila, tentamos que sempre tenha havido este encontro, que é à sexta-feira na Benedita, ao sábado em Pataias, vendo estes artistas de maior dimensão que estava há pouco a falar. Ora, e efetivamente, que em datas vai sempre aqui haver na parte dos festejos da Vila, vai sempre haver este encontro, porque as duas foram elevadas na mesma data. Mas, José Mendes, não poderia ser, por exemplo, num ano, uma freguesia fazer um fim de semana, no outro... Nós tivemos sempre esta questão das atividades relacionadas à data em si e tem havido este desfazamento do concerto na sexta e sábado, não sendo visível este ano. Porém, quanto à agenda anual, eu queria aqui frisar, nós temos duas agendas em vigor atualmente. Temos a agenda anual com os eventos de maior dimensão, onde já vinha, nós lançamos normalmente na BTL, portanto em fevereiro e março, lançamos logo o concerto na Benedita, o concerto em Pataias e o concerto em São Martinho do Porto. Estes concertos que nós temos aqui mais, digamos, descentralizados. Mas depois também temos a agenda trimestral, que foi lançada agora também no novo formato, que tem os eventos todos a nível cultural e também a nível do desporto. É efetivamente, se calhar podemos dizer, insuficiência trimestral. É difícil às vezes, porque nós tentamos que a agenda acompanhe todos os eventos a nível do território. E é por isso que nós defendemos esta agenda trimestralmente e não quadrimestralmente ou semestralmente. É mais difícil de organizar. Exatamente. No entanto, nós estamos a trabalhar numa plataforma em que, inicialmente só para a Câmara e juntas de freguesia, em que fique internamente, não externa, para haver uma organização planeada e não haver sobreposição de eventos entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Nós já temos um rascunho dessa plataforma, ainda não a lançámos com as Juntas de Freguesia, estamos a trabalhar nela para ver se, digamos... Pronto. Mas é efetivamente uma necessidade, porque nós verificamos... Mas não é só aqui nestas festas, que há fins de semana, há fins de semana que temos imensas atividades e, aliás, há outros que não temos nada. Já aconteceu o caso, e foi nós acertámos, parou, mesmo até o município. Pronto, a ver, às vezes no Cineteatro e no Panorama, pois, por exemplo. Exatamente. E então tomou-se essa decisão dessa plataforma, que vai ser lançada em brevemente, não é para uso externo, pronto, portanto não é algo visível, mas vai ser de uso interno. Portanto, no próximo ano, iremos tentar... Quero dizer aqui exatamente uma coisa referente, portanto, ao Panorama e referente ao cinema, a nível acústico, há espetáculos que resultam muito melhor no cinema do que no Panorama. Também tem que se ter isso em conta. Tem que se ter isso em conta, a qualidade também dos eventos. Vamos introduzir aqui o Rodrigo, que terá com certeza uma opinião também sobre isto, ou de uma alternativa, quiçá. Sobre esta matéria em específico, ainda que de forma ligeira, trouxemos este assunto nas autárquicas, porque é importante haver um desfazamento de datas de eventos e não é só olhando para o Conselho, também olhando para fora do Conselho. Do caso específico da Benedita, é raro a iniciativa feita na Benedita
que tenha sucesso quando está a ver, por exemplo, as Tasquinhas Rio Maior. Ou seja, nós temos de olhar também para fora do concelho. Para a proximidade dos outros concelhos relativamente aos... Porque se não houver um desfazamento, as pessoas tendem a ir para os eventos que tenham uma maior projeção. Isto prejudica eventos que ainda não tenham muita notoriedade e também prejudica, não só em termos de coesão, como o potencial de valor acrescentado que aqueles eventos podiam trazer para aquela localidade em específico. Daí somos totalmente favoráveis a que haja um desfazamento, mas olhando também para fora do concelho, por estes motivos. Rogério, qual é a tua opinião sobre isto? Ou também uma Isto de ideia? facto realmente foi uma matéria muitos anos trabalhada na Câmara. Várias vezes sugerimos a criação da agenda trimestral. Está a acontecer agora, mas portanto aí faz com que as pessoas que organizam, sejam coletividades, sejam juntas, tenham a preocupação de enviar até o dia tantos para pelo menos aquele próximo trimestre. Mas é muito bom que haja aquilo que já se está a pensar, porque se tem que pensar até em termos anuais. A longo prazo, exatamente. E realmente o Rodrigo diz bem, e também a nível dentro possível, porque já está visto, eu tinha uma ideia há uns anos, não via o número de iniciativas e com as casas cheias. Portanto, este facto é um facto novo e que, portanto, foi verificado porque, tendo nós o panorama, tendo nós o cineteatro, temos atividades ao ar livre, temos até um hotel que também às vezes promove alguma coisa. O que é facto é que, mesmo dentro da cidade, há vários tipos de espetáculos, se possível, diferentes, para diferentes públicos, e tudo funciona. E, portanto, dentro deste processo, as organizações que se candidatam a fazer sabem de antemão que naquele dia vai haver isto e isto e isto. Sim, tem que planear com o tempo. Antecedirem para aquelas datas que já existe. Bruno, tem uma ideia diferente para aqui ou concorda? A minha ideia às vezes não tem a ver com as ideias, que as ideias às vezes são boas, tem muito a ver às vezes com a operacionalidade das coisas. Da maneira de aplicar. Da maneira como aplicamos. Eu acho que é importante, é verdade, foi há 42 anos que foram elevadas, é verdade que muitas vezes dá-se à sexta prevalência a um e ao sábado a outra. O que é importante é as pessoas irem, estarem e até acaba por dar, mas dá jeito a esta organização. O que me chateia às vezes é isto. As ideias são boas e eu, por acaso, como um dos meus temas que eu ia falar hoje, é importante também referir, antes de mais, que é referir como o programa é gravado, depois poderei não estar a dizer a verdade quando eu for para o ar. Isto porquê? Porque quando eu preparei o programa fui à procura de quais é que eram as festividades, já que ia falar sobre elas, e quando vou ao site da Câmara diz concerto de comemoração da elevação, vai dizer que existe um concerto, mas não diz qual, nem diz que é o gift, nem diz que é o concerto, só tudo diz. Só para não teres dúvidas, podes ver, é o que está no site da Câmara. Por isso, posso atualizar, mas dentro de 10 minutos pode não estar atualizado. Pronto, por isso, acho que a questão é mesmo a operacionalização. É bom haver ideias. Faz-me lembrar uma pequena história, só muito antiga, que uma vez eu tive, que quando eu estava na Câmara das Caldas, houve uma altura que lançaram casas de banho para cães. E na altura perguntei uma coisa básica, mas quem é que vai tomar conta, quem é que vai limpar, quem é que vai organizar? Não basta só fazer as casas de banho, é preciso de alguém que as limpe. Eu acho que também já estás a sofrer mesmo mal, porque está aqui de gift, quinta-feira. Onde é que está? Então já atualizaste, Não, eu já explico depois como é que funciona o site. Então podes explicar. O que eu vi foi, na base inicial é festas para a vila. Há uma marca, só resumindo, nós temos uma área de agenda com todos os eventos, e depois temos uma que é os grandes eventos todo o ano. Nós, quando lançamos a BTL, não sabemos qual é o artista, ou no início do ano. Mas, efetivamente, é algo que pode sair fazer um ajuste. Pronto, eu só estou a dizer isto porque eu acho que na ótica do utilizador eu percebo. Na área da informática, mas eu na ótica do utilizador vou funcionando. Mas ela está aí, está aí no sítio. Está no outro sítio. Pronto. Mas eu tinha razão, que quando faz a primeira pesquisa, o que aparece primeiro no Google é só que há isto, não tem qual é que é. Pronto. Mas isto, pronto, é o que eu estou a dizer. A operacionalidade é fundamental. Não basta só dizer vamos fazer, é importante fazer a agenda, mas saber quem é que vão ser os meios alocados, quem é que vão ser as pessoas. Isto vai de acordo com o que falámos a semana passada. A questão da qualidade e da certificação da qualidade muitas vezes resolve estes problemas. E isso é que acho que é fundamental. E também a divulgação, porque muitas vezes há espetáculos tão bonitos e têm poucas pessoas porque
não pode ser só na internet, quer Quem dizer. tem, pronto, depois já deixar aqui uma sugestão e incentivo. Quem tem telemóvel, descarrega a aplicação Alcobaça. Sim. Uma aplicação que tem os eventos todos diários e aí está certinho, direitinho. No site, pronto, pode haver aqui alguma questão que depois, pronto, não teria aqui tempo para explicar essa diferenciação. E, efetivamente, nós temos um território vasto, em que existem múltiplas atividades e concordo que a parte da comunicação é muito importante. E nós hoje, até agora, temos uma forma diferente de promover, em termos de agenda, as agendas trimestrais ou a agenda anual. Nós até agora também estamos a trabalhar muito com as unidades hoteleiras, na parte do turismo, e lançámos uma plataforma em que estamos a direcionar cada comunicação consoante o segmento que queremos atingir. Porque se calhar era esse um trabalho que não estava, digamos, na melhor performance, mas agora demos esse salto. E, por exemplo, dou aqui um exemplo. Portanto, quando nós temos um evento, e a semana passada tivemos um evento, ou este fim de semana, o Congresso do CDS, nós naquele evento divulgamos a agenda anual do Conselho, de forma a incentivar que as pessoas voltem a este Conselho. Noutro tipo de eventos, divulgamos a agenda trimestral, ou seja, nós estamos a fazer esse trabalho, cuidado de diferenciar a comunicação. Agora, é muita coisa, Nós já estamos aqui a falar da Câmara e das Juntas de Freguesia, mas, por exemplo, temos outro patamar, que são as associações desportivas e culturais que temos no Conselho, que fazem um excelente trabalho. Sim, mas tem que comunicar à Câmara para depois fazer as agendas, como deve ser, não é? Nós, e aquelas agendas em papel, são essas, essas anual agendas, e a trimestral. Pois, as agendas em papel, que já... Como é que vocês fazem essa distribuição para chegar aos municípios? A agenda é distribuída em todas as juntas de freguesia, centros de saúde, unidades hoteleiras, cafés, serviços públicos, há uma lista enorme. Pronto. E depois é disponibilizado online. Não poderia ser a CTT, por exemplo, também a fazer essa distribuição? Nós vamos entrar numa questão de custos e sustentabilidade. Pois. Porque também temos outra parte do papel, também queremos fazer aqui um contributo para a descarbonização. Porque nós já fazemos uma emissão de 2.000 unidades 4.000 unidades. Mas tem que ser distribuídas, não podem ficar em caixotes depois. Mas estão zero em stock. Estão atualmente todas distribuídas ao dia 2. Aliás, passado 15 dias estavam todas distribuídas. Mais houvessem mais distribuídas, mas nós também temos que fazer aqui uma descarbonização. É por isso que eu incentivo a descarregarem a aplicação Alcobaça, Terra de Paixão. Pronto. Só fiquei com uma dúvida. Então aquela revista que sai de propaganda, por causa da descarbonização, vai deixar de existir, é isso? Não é propaganda. Desculpa, enganei-me. Eu queria dizer de informação. Desculpa, agora enganei. Desculpa. Mas eu vou esclarecer uma coisa. O boletim, e tu és de marketing, e agora começa a ter dúvidas. Eu sou direito. Não és de gestão? Não, sou direito. Bom, nós começamos a ver que em marketing tem algumas dificuldades. Porque uma coisa é a agenda cultural. Outra coisa é um boletim municipal onde nós divulgamos todos os incentivos que são dados durante o ano às instituições locais, todas as obras que estão a decorrer para o conhecimento dos munícipes e mesmo para a Assembleia analisar também. Pronto, mas a Assembleia é sempre analisada. É o trabalho que estamos a fazer. Mas pode ser feito para por terminarmos este tema, então, é imperioso que tudo seja colocado sem ser sobreposto e ter-se atenção para as pessoas irem o mais possível àquilo que se faz, e faz-se tanta coisa. E às vezes não se sabe, ou há muito num fim de semana e nada noutros. Pronto, portanto, distribuir as coisas como deve ser. Justiça seja feita que há um evento agregador de todas as freguesias, que é a Feira de São Bernardo. Exatamente. Pois Todas as freguesias e podem indicar as suas associações, as suas empresas. Portanto, esse é um exemplo agregador de todas as freguesias. Houve um salto qualitativo. Houve um salto qualitativo na Feira de São Bernardo nesse sentido. E vamos passar a outro tema. Encerramos este, provavelmente ainda virá noutras ocasiões, mas vamos passar ao tema que trouxe o Zé Mendes, que é agora o segundo a entrar com o seu tema, é saúde, então. Saúde, pronto, gostava de fazer aqui só deixar-nos aqui sobre aqui o que é que está a acontecer no município para o conhecimento de todos, a nível de território de saúde, naquilo que é a competência do município, que é os centros de saúde, de todos os investimentos que estão a decorrer, nomeadamente o Centro de Saúde da Cela, que estamos a planear inaugurar em julho, totalmente já equipado, já com médico de família a atender, um investimento de €500 mil. Também temos a decorrer o Centro de Saúde da Cela, também é importante enfatizar, um investimento PRR. O Centro de Saúde Évora de Alcobaça, que também está a decorrer
e está a bom ritmo, um investimento também de 1 milhão de euros, e também o projeto que temos da Aljubarrota, que é um projeto também para 1.200.000 euros para a requalificação do centro de saúde. Também uma notícia que já saiu na comunicação social, que foi a decisão tomada em conjunto entre a Câmara e a Junta de Freguesia da construção do novo centro de saúde em Pataias. Foi bastante ponderada, mas após analisarmos os prós e contras, tomou-se essa decisão da construção do novo centro de saúde com maior número de gabinetes, em que também esteja prevista o crescimento daquela vila e da freguesia. Portanto, vamos ter um novo centro de saúde em Pataias a curto espaço de tempo. Nós contamos, o projeto, aliás, o estudo prévio já está feito, está em análise da ULS, e contamos lançar a empreitada no início do próximo ano ou ainda este ano. Vamos fazer de tudo por tudo. E depois também falar do novo centro de saúde em Alcobaça, que também está em projeto e em fase de análise da ULS, que vai ser um centro de saúde que vai unir, digamos, vários serviços. Para além da Unidade de Saúde Familiar de Pedro Inês e as Terras Ester, irá também ter a saúde pública e os cuidados à comunidade. Portanto, vai ser um polo de saúde com serviços diversos. Para além de falar em edifícios, também é importante falar de médicos de família. Havia aqui, digamos, e é do conhecimento de todos, que a única falha que aqui temos prende-se ali com o Alfezarão, que atualmente está com teleconsulta, mas também diga-se de passagem que o feedback está a chegar a nível de utentes e também a nível de munícipes, é muito positivo. Quanto à teleconsulta, houve uma adesão enorme, não só porque precisavam de médico de família, portanto, vão à primeira consulta, mas também vão à segunda e estão a complementar, mas também já está aberto o concurso para a contratação de médicos de família para a Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados do Litoral, que é São Martinho e Alfezarão. Se alguém já concorreu? Não sabemos, porque estão fechados. Esperemos que nós, com 3 vagas. Sobre o hospital, que não é competência do município, mas nós temos uma boa relação com a Unidade Local de Saúde de Leiria. Nós atualmente temos... Primeiro lamentamos aqui o concurso público do Bloco Operatório, foi lançado por 2 vezes e ficou deserto. E era um investimento no âmbito do PRR, irá ser mantido, mas já não vai ser PRR. Portanto, era a construção e a ampliação do atual bloco operatório, iam passar a ter 2, porque digamos que há aqui uma estratégia a nível do Hospital de Alcobaça, mas também da Unidade Local de Saúde, em especialização na parte de cirurgia ambulatória e na parte ortopédica, de mão, principalmente. Mas também em termos de outras obras, está a decorrer a parte de eficiência energética e há 15 dias foi submetido o projeto de cerca de 1 milhão de euros para a requalificação na totalidade da cobertura de todo o hospital e dos serviços em volta. Também foi gravemente danificado durante a tempestade. Digamos que o telhado já tem muitos bons anos, porque o edifício já é muito antigo e o telhado é o original, e portanto foi submetida esta candidatura no âmbito também da tempestade Cristine. Também está sob análise, mas também é um investimento que aqui a Unidade Local de Saúde irá avançar, mas que o município é parceiro. Portanto, fala-se aqui um bocadinho, faço aqui um resumo do atual investimento que está a haver por parte do município na área da saúde. Também há aqui outro serviço que não é competência do município, mas é uma valência que nós temos no Concelho de Alcobaça, que é de grande destaque a nível nacional, que são os cuidados paliativos de Alcobaça, que fazem um trabalho brilhante, e aproveito para deixar uma mensagem de parabéns, não só aos profissionais de saúde dos cuidados paliativos, mas também de todas as unidades de saúde familiar de Alcobaça e do hospital, porque fazem um trabalho próximo das pessoas, que é esse um grande papel e é esse o principal foco na saúde e também do município. Vou para o Rodrigo Ribeiro, o que é que tem a dizer sobre isso, se quiser dizer alguma coisa. Tenho 2 pontos que queria falar sobre este tema. Que Alcobaça é a terra da paixão, a seguir à paixão vêm os bebés. Nós em Alcobaça não conseguimos ter bebés. Há muitos anos. Eu, por exemplo, no meu caso, tive de ir para a Leiria. Nem nas Caldas já as maternidades estão abertas, especialmente aos fins de semana. Esse é um ponto que eu acho que Alcobaça está a ficar para trás, ainda por cima, se quiser captar população para o Concelho, isso é um ponto fundamental, ter pelo menos condições de haver nascimentos. Depois outro ponto que também é mas isto já é mais a nível nacional, que é, temos os centros de saúde e a funcionar bem, mas depois há uma coisa que se chama lista de espera para médicos de família, que isso é um problema que está por resolver. Antes ter sido notícia pelo Governo a nível nacional que havia essa problemática e que as listas de espera iam estar a ser
de certa forma, limpas daquelas pessoas que não vão com tanta frequência aos centros de saúde. Já nós tínhamos falado com o Presidente sobre esse problema estar a acontecer na Benedita. O Presidente da Câmara, na altura, disse que não havia problema nenhum. Espera? Na Benedita? Sim. Ok. Mas espera para médicos de família, não é? Exatamente. Eu tenho casos na família, portanto, eu conheço de dentro essa problemática e também... é demorado, é? E também já houve alguns beneditenses que me mandaram mensagem a dizer se eu podia ajudar a resolver esse problema, mas de facto é algo que me transcende. E na Benedita existe esse problema. O Presidente referiu, pronto, estou aqui a revelar de certa forma conversas privadas, mas acho que não há problema, disse que aquilo estava a funcionar bem, mas de facto não está. Esse é um problema, lista de espera na Benedita e pronto, e é questão de Alcobaça não ter maternidade. Temos que falar agora com o Rogério, se ele tiver alguma coisa a acrescentar sobre este assunto. De facto, portanto, é boa notícia o que o José Mendes contou, nomeadamente o atual centro de saúde vai desaparecer naquelas funções, naturalmente... Mas vamos ficar com 2 à mesma, não? Exatamente, mas é no outro local. Mas, portanto, é curioso que em 2017, penso que estava lá também a Eugénia, batalhei bastante como vereador para que houvesse 3 centros de saúde novos, o de Évora, o de que vai haver, e é novo, é o da Cela e o de Aljubarrota. E de facto, realmente só Aljubarrota e a Cela é que optaram por fazer restauros. Já sei que é o mal menor. Mas em relação ao edifício que estava e está ainda como centro de saúde de Alcobaça, a ideia que tínhamos nessa altura era que também pudesse ser entregue ao hospital para melhores e mais respostas a nível... Só para terminar, de facto, o hospital neste momento, com as obras que estão a decorrer, pronto, são obras, está justificado, neste momento é um ponto de passagem para a grande maioria das pessoas urgentes do Conselho e vão todos para a grande confusão de Leiria. E em Leiria, como aqui pode acontecer também, e como na maior parte do país, há o problema gravíssimo da diferença de salário entre um tarefeiro e os médicos que estão no quadro. E isso é um fator decisivo para que, se calhar, seja o motivo para o tão mau funcionamento das urgências no Isso é uma coisa Leiria. Governamental que a Ministra vai ter com certeza que resolver. Bruno Letra, sobre isso, se tiver alguma coisa... Muito rapidamente. Também temos que ser rápidos sim, para irmos aos muito outros rapidamente. temas. Congratulo a Câmara, porque é sempre bom estas infraestruturas, tendo nós a noção que são infraestruturas maiores e que depois irão ter maiores custos operacionais do que as existentes, mas as pessoas têm que ter qualidade nos cuidados primários de saúde. No entanto, é muito bom haver salas, mas depois o que faz a diferença são os médicos. E as políticas de atratividade para os médicos, eu sei que não é responsabilidade da Câmara a contratação dos médicos, mas as políticas de atratividade passam por aí. Isto porquê? Porque às vezes um médico, por exemplo, vemos o caso de São Martinho, ao fazer, há uma dificuldade de conseguirem médicos, era o custo das casas para poderem vir para cá. Não só. Mas uma das razões, eu conheci casos de médicos que estavam para concorrer e não concorreram porque depois não era fácil o custo. E estas operacionalizações, hoje em dia, nós temos que nos ir adaptando aos mercados que temos e temos que ver que hoje esta dificuldade é esta e a Câmara tem que começar a pouco e pouco a olhar para estas soluções para ser atrativo para os médicos. Ora, eu agora era a Eugénia, mas depois remata o Zé Mendes. Sim, se ela quiser falar só alguma coisa sobre isto, evidente, não é obrigatório falar antes saúde, mesmo. também, efetivamente, aqui portanto, os novos centros de saúde, não é? Com a ressalva que, efetivamente, isto é do PRR, são fundos comunitários. O novo centro de saúde em Pataias também saúde e que funciona, o SF funciona relativamente bem, não há falta de médicos em Pataias, de onde eu sou utente. E Martigança. E Martigança, sim, mas o centro de saúde está localizado em Pataias. Embora, e também há deslocação. Cumpre as funções. Também vai a Alpedris, também ao polo de Alpedris.
problema que aqui está é os médicos de família. Pronto, eu não sou adepta da teleconsulta em Alfeizarão, acho que é um problema, é impessoal, portanto, dá a resposta relativa. Foi por isso não é? que nós sentimos como temporária. Porque, efetivamente, não é competência da Câmara, mas podiam tentar arranjar um médico de família para os utentes de Alfeizarão, e tendo também o problema em São Martinho do Porto, o Presidente da Câmara podia ter feito um forcing para isso, e, portanto, é repor as teleconsultas no sistema de saúde. Mas atenção, remate só rapidamente, pronto. que é para irmos Então, passar ao outro tema. Saúde, por saber que pronto, nós ouvimos a oposição e estamos a fazer os projetos que em 2017 foram apresentados. Iremos conferir. Há aqui e o Bruno estava a falar da questão da atratividade. Há uma questão que tem que ser diferenciada, que é uma unidade de saúde de cuidados personalizados, que é o caso de São Martinho e Alfeizarão, e uma unidade de saúde familiar. E isto é um bocadinho pescadinho no rabo na boca. Porquê? Porque a USF, efetivamente, oferece um vencimento superior. Só que para constituir uma USF é preciso ter um número mínimo de médicos de família. Ora, é aqui, digamos, uma pescadinha no rabo da boca, porque se é preciso ter médicos de família para constituir uma USF, também é preciso ter, pronto, ou seja, é muito difícil, é por isso que agora está aberto o concurso para termos naquela unidade mais 2 médicos de família, porque assim já iríamos ter o mínimo de 3 para constituir uma USF. No entanto, é uma organização a nível de saúde territorial que nós iremos analisar caso não seja possível, porque nós queremos oferecer também, digamos, as mesmas condições de atratividade ao longo de todo o território. Pronto, só que isso é uma questão que eu gostava de enfatizar, que era, não falámos aqui de conversas e então eu peço que me façam chegar os casos concretos de lista de espera, porque se na Benedita eu não tenho conhecimento, e eu estive lá logo no início do mandato, e na visita, aliás, em termos de médicos de família, não há falta de nenhum médico de família. Para além de médicos de família suficientes, ainda tem a contratação dos tarefeiros, pronto, que é aquele projeto também, pronto, Governo Central, e fiquei agora um pouco espantado, porque eu tenho os números. Também outra coisa, que é, nós estamos a aguardar a revisão das listas de espera, porque as listas de espera hoje em dia têm 2 fragilidades que vão ser retiradas, que são os utentes inscritos em lares, que vão sair, os utentes que já não vão a médico de família há cerca de 3 anos, e também a questão dos cidadãos estrangeiros, que é preciso um mínimo de anos a residir em Portugal. Portanto, vai haver aqui uma diminuição do número da lista de espera. Quer dizer, os que estão saudáveis, os que estão se saudáveis, de repente... Exatamente, isso é uma coisa absurda. Não, porque há uma questão, e é aqui que eu quero dizer, que é... Não tiravam os pode não haver... listas. Não, mas não há há casos nas listas de espera que é um bocadinho grave, mas pronto. Bom, e não somos o Ministério da Saúde. Não há médico de família, mas o utente pode deslocar, porque os centros de saúde depois têm uma hora de atendimento, e aqui em Alcobaça acontece isso. Mas perdem o médico de família, mas não precisam aqui, durante se for uma vez, depois já bom. podem ir. Mas aqui a questão é que há médicos de família suficientes, porque também não deixam ver mais utentes. Porque dizem que basta chegarmos à recepção da unidade de saúde familiar Não da aceitam mais Benedita, Mas eu peço que me façam chegar isso. Não aceitam mais utentes. basta chegarmos à... Façam chegar isso, Mas os que é utentes também não vão para todos saber ao o que é que mesmo estamos a tempo. falar, não é? Mas quem diz isto é a própria recepção. Chegamos lá e dizemos, olha, quero me inscrever como utente, tenho um caso familiar assim. E a primeira coisa que a senhora diz é, não estamos, neste momento não há vagas, mas pode-se inscrever na lista de espera. Foi-me dito isto já em semanas diferentes, por pessoas diferentes. Portanto, fica aqui o repto do José Mendes. Quem tiver uma situação dessas, reporte à Câmara. Vamos andando agora para o Rogério Raimundo, é o Rodrigo Ribeiro, que traz outro assunto completamente diferente, que é o terminal rodoviário na Benedita. Vamos lá ver se somos rápidos. Muito bem. Tem muitos anos de história. Pronto, agora estamos na altura de entregar o IRS, e quem o faz, quando chega ao fim do IRS, diz lá para onde é que vai o nosso dinheiro. E parte do meu dinheiro estava lá a dizer que ia para transportes públicos. Ou seja, eu sou um pagador, não um utilizador, porque na Benedita não tenho o mesmo acesso a transportes públicos que existe noutra, por exemplo, na Alcobaça Centro. Só para terem uma ideia, o único transporte público que lá passa é a Rede Expressos, e se eu quiser fazer, por exemplo, uma comparação com a situação da Alcobaça, eu, para ir da Benedita para Lisboa, por exemplo, ir e vir, custa-me 20 €, Rede Expresso. E
os horários são menores do que em localidades onde há um terminal rodoviário. Eu, para ir de Alcobaça para Lisboa, ir e vir, se for rede expresso, é mais ou menos o mesmo, mas como há um terminal rodoviário, existem outras rodoviárias que passam neste terminal e consigo fazer a mesma viagem por 9€, ir e vir. Isto foi informações tiradas à 1 da manhã, estive lá a pesquisar os valores, está lá correto. Foi da hora. Portanto, Temos que andar, não, mas também... foi norma, já tinha visto antes. Pronto. Depois, o motivo também pelo qual devemos defender um terminal rodoviário na Bendita, para além destas questões todas, existe uma lei já com alguns anos, que é a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres, e tem lá vários objetivos e princípios gerais, designadamente da adequação permanente da oferta de serviços de transporte às necessidades dos utentes, da progressiva redução dos custos sociais e económicos do transporte, ou seja, haver um terminal rodoviário permite que haja mais interesse das rodoviárias em pôr aquela localidade no mapa do itinerário das rodoviárias, aumenta a concorrência, aumentando a concorrência e também ajuda a reduzir os custos, que é o que acontece em Alcobaça. Não vou passar aqui a publicidade a determinadas companhias, mas depois, se quiserem, eu digo em privado. Depois também há aqui outro princípio muito interessante, que é garantida aos utentes a liberdade de escolha de meio de transporte, incluindo recurso ao transporte por conta própria. Ou seja, isto na Bendita não se verifica, não é uma escolha, é uma obrigatoriedade, não tem outra forma, porque enquanto em Alcobaça só me compensa andar de transporte privado se levar o carro cheio, na Bendita já não é bem assim. Eu, se calhar, basta ir sozinho de carro para já me compensar em relação ao transporte público. E isto também tem outros efeitos. Um terminal rodoviário tendencialmente tem mais horários e nós temos na Bendita os transportes escolares, sim senhora, mas isso não chega porque os horários profissionais são diferentes. Ora pronto, vamos, mas se estiver na Bendita um terminal rodoviário como nós temos em Alcobaça, que ao fim de semana recebe os passageiros na rua, também não vale a pena. Mas para também não massacrar aqui muito, também não é necessário que seja um terminal rodoviário sofisticado. Por exemplo, agora com a questão da Christine, o terminal rodoviário de Leiria foi arrasado e eles, como atendem, resolveram o assunto e está a funcionar perfeitamente. Rogério, sobre isto rapidamente, que é para irmos para outros temas. É um problema que foi, pelo menos na área da Bendita e Turquel, houve uma experiência em 2011, ou que foi, em que se tentou fazer um pouco aquilo que existe agora aqui num conjunto de freguesias ao redor da cidade, da Chita. E não teve clientes, e daí que tenha terminado. Mas eu acho que devia ser retomada e com melhor resposta, e tendo em conta que mais dia menos dia passa a funcionar à leve, com certeza com empresas e com muita gente, e pode ser que isso seja haver transportes regulares e com bom ritmo, funciona. Mas agora dizer também é que, de facto, realmente, quer em Pateias, quer na Bendita, 2 polos, a precisarem, pelo menos, de proteção para os dias de chuva, porque aquilo ali funciona numa loja. De transportes públicos. Bruno Letra. Só muito rapidamente, que o Rogério falou da questão de 2011 e fui eu na altura que estava na Câmara e fui responsável por isso. É verdade que o projeto não funcionou, mas também é importante vermos a realidade em 2011, ou seja, aquilo ficou totalmente gratuito para a Câmara, porque era um aproveitamento dos horários que os motoristas não faziam. Então, na altura, convenceu-se a rodoviária do Tejo a fazê-lo gratuitamente no modo experimental, e era a horas que não era acessível para as pessoas. Acho que o modelo poderia ser repensado, mais numa lógica de chamar, do que não uma chita que está sempre a circular, mas numa lógica de poder chamar. No entanto, como eu sou liberal, também já começa a haver Uber na Bendita a determinadas horas, e agora é esperar que o mercado também vá correspondendo. Eugénia. Em Pateias o problema não na falta terminal. Atenção que o terminal é outra coisa. Eu só falei faltam transportes públicos. Que é horários e caminhonetes. E caminhonetes também. Autocarros. Se ainda agora o Rodrigo disse a nível de maternidade foi nascer a Leiria, eu nasci na Nazaré, mas olha, a escola, por falta de transportes públicos, o meu pai estou nas Caldas da Rainha porque vivia através do comboio. A minha mãe, que era da Brunhosa, foi estudar para a Marinha Grande. Eu fui estudar para o Conselho da Nazaré, fui estudar para o colégio porque não tinha transportes para Alcobaça, e fazia de bicicleta da Brunhosa para Pateias
para apanhar o transporte para ir para a Nazaré, e hoje as pessoas que estão nos Pisões, que estão na Brunhosa, que estão nas localidades da freguesia de Pataias e Martingança, têm que continuar a fazer ou de bicicleta ou de carro, porque não têm transportes públicos. Temos que andar, temos que andar. Portanto, para Pataias, nem para a sede do Conselho. Rapidamente. Só que esclareceu ali o Rodrigo, está ali a avaliar 2 assuntos. Ter um terminal rodoviário não é isso que vai ditar se há mais oferta de outras empresas de transportes públicos, porque dou o caso de São Martinho do Porto. Atualmente também tem Expresso Rodoviário e Flixbus. E não estou a fazer estou só a dizer o que há. Eles fazem também os seus estudos. Exatamente, eles fazem os seus estudos e propõem. Não há terminal rodoviário, mas eles propuseram ter uma paragem. Até pode acontecer a curto prazo de tempo eles fazerem uma proposta que é bem-vinda e que o município apoia. Mas estamos a Ora, temos que passar ao tema do Rogério. Pronto, agora o que nós estamos a fazer, e está lá o projeto, e foi falado já na reunião de Câmara. Sim, senhor. E vocês propõem a questão da tenda, como foi em Leiria, mas eu não sei. Pronto, foi ideias. As tendas são um valor, não têm bem noção. Está o projeto na zona envolvente da igreja e do Estornado Cooperativo fazer um abrigo com melhores condições, de maiores dimensões, em que os autocarros podem fazer a descarga e a carga de passageiros, mas o estacionamento é feito noutra área. E antes de chegar a uma conclusão, Rogério Raimundo, o teu problema aqui é atividades extracurriculares no primeiro ciclo, nos jardins de infância. O que é que trouxeste este tema? Nós temos uma Câmara que tem 3 executivos com o pelouro da felicidade e muitas vezes o Presidente da Câmara fala nos jovens para a habitação e jovens para isto e jovens para aquele lado. Mas, de facto, os professores que estão a trabalhar nas AECs, nas atividades extracurriculares, e também, mais recentemente, isto no primeiro ciclo, e mais recentemente as educadoras também começaram a solicitar apoio de técnicos, quer para artes, quer para atividades de educação física. E o que é facto é que existe aqui um conjunto de professores que só podem trabalhar 2 horas por dia, e que são pagos, se tiverem contrato, a 9 euros. Isto é da lei, é nacional. A culpa não é da Câmara, porque não atualiza estes valores, o Governo não atualiza estes valores desde praticamente a fundação disto. E só dá para a Câmara 120 euros por aluno e por ano. Portanto, isso preocupa-te, e a nível mas é só para dizer, é que além disso, ao facto do Conselho ser grande, e no Cister, o agrupamento de escolas de Cister vai de Alcobaça a Pataias e, portanto, fazem muitas horas, muitos quilómetros. Eu acho que a Câmara devia ter uma preocupação em relação a estes jovens que estão aqui praticamente a trabalhar e a dar. A pagar para trabalhar. A pagar para trabalhar e, portanto, ter pelo menos uma solução de pagar um subsídio por quilómetro a estes jovens. Pelo menos imediatamente, enquanto o Governo e o Ministério da Educação não altera este apoio. Depois, em relação aos jardins, aí já é uma situação específica, porque é assim, algumas juntas dão 29 euros por aluno e pagam umas vezes a uma instituição, outras vezes a uma empresa que tem esses técnicos e portanto, as educadoras ficam satisfeitas e os pais por terem no jardim de infância terem essas atividades extracurriculares, mas que têm outro nome. E portanto, aqui é mais que a Câmara, penso eu, assume esta despesa de algumas juntas, porque outras não aceitam mais esse encargo. Acho que podia haver para além do subsídio por quilómetro, haver, portanto, assumir para nos trazer uma resposta para ser um tratamento, sem discriminação. Da lei nacional, como o Rogério diz agora. Pronto, nós... Mas fica aqui uma sugestão do Rogério. Exatamente. Agora dizer que das AECs, nós até temos um projeto que contribui para a felicidade dos nossos jovens, que tem a ver com a parte da natação, que foi uma política que foi implementada. Vamos para o último tema, que é do Bruno, mas eu penso que já foi falado aqui alguma coisa. Eu acho que este tema já não temos muito tempo das AECs para rebater, e para o Bruno não ficar sem falar do seu tema, peço desculpa, mas tem que ser o Bruno. É muito rápido o meu tema hoje. Também já se falou aqui bastante na Benedita. Na questão da inovação da Vila da Benedita e de Pataias, e como era a altura da inovação, eu resolvi, isto foi em 1984, foi a evolução, eu deixo aqui alguns números só para reflexão, não é nem uma crítica nem nada disso, é só uma reflexão.
Comparando os censos de 81 para 2021, a Benedita em 1981 tinha uma população de 6.858 habitantes. E isso cresceu nestes 40 anos, subiu para 8.480, ou seja, teve uma subida de 23% da população em 40 anos. Por sua vez, Pataias tinha 4.725, passou para 5.448, há um crescimento de 15% da população. Isto é interessante se compararmos com outro fator, que é o fator do alojamento. Porque, em relação à habitação, tínhamos 1.800 habitações na Benedita, 1.872, eu estou a arredondar, e passámos para 4.400, ou seja, um aumento de 75%. E então Pataias, no caso de Pataias, passaram de 16.072 habitações para 46.000, ou seja, há um aumento de 179%. Isto deve-se ao fenómeno de praias e por aí fora. A reflexão que eu deixo é, em 40 anos aumentámos a população, mas aumentámos muitas pessoas que acabam por viver no concelho, mas que não são eleitores, nem são considerados eleitores no nosso concelho, muitos deles. Porque a nível de residência muitas vezes têm cá a casa, mas não residem cá. É uma segunda habitação. É uma segunda habitação e por aí fora. E isto, exato, mas são estes atrativos, porque, por exemplo, eu dou um exemplo, o meu filho quando foi morar para Lisboa, por causa do estacionamento e tudo aquilo, teve que mudar a certa altura a residência para lá, porque lhe interessava a questão do estacionamento. Era interessante, a pouco e pouco, a Câmara começar a pensar em criar uma comissão, situações para ver onde é que poderia atrair essas pessoas de segunda habitação, passarem a ser primeira habitação. Isto por uma razão. A Benedita está de 2.000, está de 7 para 9, tem 7.000 e tal habitantes, passava para 9, passava à cidade. Se fosse cidade, hoje em dia aquilo já é uma vila de malha urbana, e parece que não, mas isto a nível do FEF é diferente. O Concelho de Alcobaça, se passar para 50.000 eleitores, também há um aumento na sua categoria. Falta-nos que estas pessoas que têm cá a casa queiram habitar cá. E isso devia ser estudado. Portanto, e a felicidade passa por aí. Era esta visão da evolução. A felicidade passa também por muitas outras coisas. Não tenho aqui algumas ideias. Por exemplo, atualmente, não temos tempo. É muito rápido. Atualmente a segurança, para inscrevermos as crianças nas creches é através da Segurança Social. As creches são todas sobrelotadas. Se passassem a haver vagas aqui no concelho, provavelmente teriam mais pessoas para residir cá, porque é uma preferência sobre os restantes estar a residir na... Mas isso até deixava no outro programa, falámos da questão das creches free. Temos que guardar, o José Mendes leva aqui também muita ideia para depois se debater mais tarde, e vocês também. Vamos só ao aprova ou reprova, muito sinteticamente, porque o tempo passa muito rápido. Eugénia Rodrigues, desta vez, o que é que dois temas acha nacionais. Positivo ou negativo, ou aprova ou reprova? Não concordo vou buscar dois temas nacionais, não concordo com a proposta da lei laboral aprovada pelo Governo, não assegura os direitos sociais laborais dos trabalhadores consagrados na Constituição, nomeadamente ao retrocesso legislativo, aumenta a precariedade laboral, os contratos a termo certo que atualmente são 2 anos, passam a 3, e eu pergunto onde é que os jovens conseguem créditos para iniciar a sua vida e para comprar casa. E o que é que concorda com a decisão que a perda de nacionalidade como pena acessória para crimes graves é inconstitucional, pois viola o princípio da igualdade. A cidadania portuguesa é um direito constitucional e não há pessoas de primeira nem pessoas de segunda. Portanto, teve bem o Tribunal Constitucional a considerar esta lei inconstitucional. Somos todos pessoas. José Mendes, concorda com? Eu concordo aqui com o investimento que a Câmara está a fazer também para incentivar as pessoas a aderirem, que é o bairro digital. Sim. Que é um investimento no Centro de História de Alcobaça, que eu também creio que é um dos assuntos que nós podemos vir a abordar no futuro, aqui que as pessoas que é um incentivo e aqui uma forma também de modernizar e de incentivar as pessoas a consumirem no nosso comércio tradicional, fazê-lo crescer, também para os comerciantes investirem em lojas que atualmente estão fechadas, ou seja, termos aqui uma cidade que vibra o comércio, porque é um projeto que inicia na cidade e que no futuro, e se tudo correr bem, irá se expandir, que é esse o propósito de um bairro digital comercial, que é depois expandir-se para todo o território. O que não concordo foi algo que foi aqui dito, que existe uma mobilidade com custos elevados e injustos no nosso concelho, que era o Rodrigo que estava a dizer isso, quando nós vivemos num concelho que está no Oeste, em que há o acesso ao PASSEM, que é um passe gratuito, que é uma política de mobilidade a nível nacional inovadora, que tem a gratuidade dos transportes e também tem um baixo de custo na ligação para ou a Comunidade Intermunicipal de Leiria ou então para Lisboa. Rodrigo, concorda com?
Concordo em termos locais com o facto de estar a haver um investimento generalizado em todas as freguesias mais ou menos equivalente. Pelo menos larga-se dinheiro, depois se isso reflete-se em alguma coisa, isso já é outro assunto. Reprovo categoricamente não aceitarem bem as críticas de forma construtiva, porque a questão dos transportes é também a frequência de horários e a distância que é entre a Benedita e Alcobaça. Se eu quiser um determinado horário tenho de ir para Alcobaça ou para as Caldas ou para Rio Maior, há aqui determinados entraves que só quem está lá na realidade consegue perceber e captar. Rogério Raimundo. Aprovo a resposta que se teve na generalidade das instituições, bombeiros, câmaras, juntas, trabalhadores, portanto, para responder às tragédias que tivemos, mas ainda sobre as tragédias desaprovo. Naturalmente, a lentidão de resposta, por exemplo, no acesso ao IC9, portanto, vamos ter o verão todo, pelos vistos, era previsto estar pronto em junho, na primeira opinião que ouvi da Câmara, do Presidente da Câmara, Hermínio Rodrigues, e agora anunciou que só lá para o final do ano. Portanto, o período de maior movimento de acesso à cidade vai estar completamente, e vai fazer desistir pessoas de virem à cidade. Bruno Leite. Muito rapidamente, aprovo 2 eventos que existiram semana passada. No fim de semana passado, o RAC, que organizou a segunda edição do Rally Paper de Alcobaça, que foi uma iniciativa que foi muito gira, e o Passeio dos Carros Antigos da Benecar, que também foi outro evento muito interessante. Desaprovo que os carros, para andarem nestes eventos, tenham que andar metade de impostos, metade de combustíveis, e ao preço dos combustíveis, por isso. E ficam aqui as nossas aprovações e reprovações. Nós aprovamos a vossa presença, Eugénio Rodrigues, José Mendes, Rogério Raimundo, Bruno Letra e Rodrigo Ribeiro, em substituição de Isabel Ventura. Agradeço mais uma vez ao Rodrigo. Com certeza que iremos tê-lo mais algumas vezes, quando for preciso, ou outro qualquer. Contamos então voltar a 20 de junho, no regresso deste painel, para o Radar de Opiniões, porque cada um tem a sua.